Queridos irmãos, que a paz, a luz e a serenidade do Mestre Jesus envolva-nos neste momento em que aqui nos encontramos para mais um momento de reflexão sobre os ensinamentos da doutrina espírita. E nós estamos aqui na nossa casa, o Núcleo Espírita Alta de Souza, onde nós contribuímos e participamos aqui em Recife. Estamos comemorando 51 anos de atividade da nossa instituição. E para comemorar, né, todos os anos a gente faz uma semana comemorativa de palestras específicas com um tema central. E esse ano o tema central escolhido foi NEA 51 anos, orientando, estudando a mediunidade. E por conta disso, obviamente, as palestras dentro da semana, que começou domingo passado, hoje é terça-feira, essas palestras têm como tema, né, sempre são temas dentro da obra Livro dos Médiuns, que está comemorando também 160 anos. Então, a casa resolveu comemorar o seu aniversário, que é do mês de janeiro, o aniversário de fundação da casa, que é dia 27 de janeiro, comemorando assim também os 160 anos dessa obra magistral, dessa obra divina, que é realmente, como diz Kardec no subtítulo, o guia dos médiuns e dos evocadores. O guia é aquele que direciona, né? Então, todo médium precisa, não é aquele que tem uma faculdade mediúnica, porque todos nós somos médios de forma geral, né? Mas aquele que tem o desejo, que tem a vontade, que é portador de uma faculdade mediúnica, ele tem, assim, obrigação. Não é uma coisa assim, se puder, se quiser. Não, é obrigação conhecer essa obra. As outras obras, né, que falam sobre essa temática, as obras complementares, são excelentes, mas a base, assim, o Livro dos Médiuns é imprescindível. Ninguém que queira fazer um trabalho sério, que queira entender da forma adequada, de queira se colocar a serviço da sua mediunidade com Jesus, baseado nos ensinamentos de Jesus, não pode deixar de conhecer esta obra, de estudar, né? Inclusive, a nossa casa tem um estudo específico sobre mediunidade para orientar, para munir os médiuns ou aqueles que tenham interesse na área possam, não é? Porque o estudo, quando ele é sistematizado, quando ele é coletivo, quando ele é em grupo, que se possibilita uma discussão, ele é muito mais rico. E então nós tínhamos esse estudo de forma presencial e continuamos tendo de forma virtual, assim como estamos tendo as palestras, né? Bom, então, sobre o Livro dos Médiuns, hoje, né, nós temos para refletir juntos com vocês a segunda parte do capítulo 1 e capítulo 8. Mas antes da gente começar, mesmo propriamente, porque isso aqui foi só uma abertura, vamos fazer a prece? Vamos fechar os nossos olhos, vamos mentalizar Jesus e rogar-lhe com fé. Mestre divino e amado, aqui estamos nesse instante, em teu nome, para mais uma tarefa, para mais um momento em que nós confiamos na assistência e na presença dos benfeitores, na realização dessa tarefa, na reflexão que estamos levando a outros corações tão necessitados quanto o nosso. Nós somos os maiores necessitados que estamos aqui, Senhor.
e que as tuas bênçãos possam alcançar a todos aqueles que estão compartilhando conosco neste momento, este estudo, este trabalho de divulgação da vossa doutrina. Que a vossa luz ilumine os corações, apacente-os, acalme-os, dando serenidade e dando fortalecimento na fé e na confiança de todos nós. Muito obrigada, Senhor. Então, vamos, dar início ao tema da noite de hoje. Então, nesse capítulo 1 e 8, que se juntou os dois capítulos para falar ao mesmo momento, porque são temas que têm a ver, tem a ver quando a gente está falando uma coisa, está relacionada com a outra também. Então, a ação dos espíritos sobre a matéria, quando aqui está falando, Kardec está falando dos espíritos desencarnados. Quando nós estamos falando de espírito encarnado, nós chamamos de alma, ok? Então, ação dos espíritos sobre a matéria e do laboratório do mundo invisível. Capítulo 1, a ação dos espíritos sobre a matéria, livro dos médiuns. Quem quiser depois dá uma olhadinha lá. E do laboratório do mundo invisível, também na segunda parte, no capítulo 8. Então vamos, refletir um pouco. Ora, como é que se deu início às manifestações? Como foi que se tomou conhecimento? Como foi que foi assim, aquele boom que as coisas começaram e as pessoas começaram a perceber que existia alguma coisa acontecendo? Foi exatamente com as manifestações de efeitos físicos, onde os espíritos faziam barulhos, os chamados raps. Lá em Paris, as mesas que voavam, as mesas que dançavam e as mesas que respondiam. Então, diziam que as mesas falavam. Elas não falavam, não emitiam sons, mas acontece que elas faziam movimentos que davam respostas. E foi nesse momento que se deu realmente essa explosão organizada pelos espíritos benfeitores, responsáveis para tirar o véu da nossa ignorância e trazer a verdade, a luz da verdade e cumprir o que Jesus havia prometido de nos enviar um outro Consolador, E então que viria falar sobre tudo que ele havia falado, mas que nós não tínhamos o alcance, era preciso que viesse um outro Consolador. Então, na preparação dessa vinda do Consolador, foi organizada essa manifestação para chamar a atenção das pessoas e dos povos a respeito da existência desses seres extracorpóreos. E isso aconteceu lá na Europa, em algumas cidades, em alguns países, e foi lá que o nosso codificador, Allan Kardec, deu início ao seu trabalho, ao se deparar com essas manifestações. E a partir de então ele percebeu que existiam aquelas pessoas com maiores aptidões, que eram os chamados médiuns. Depois ele foi quem determinou esse nome, foi ele que indicou, deu essa denominação aos intermediários, porque antigamente não eram chamados de médiuns, eram tidos como adivinhos, feiticeiros e outros nomes que de acordo com os povos, eram dados a essas pessoas que tinham essa sensibilidade, essa capacidade de perceber e registrar a presença de espíritos, que estavam no mundo dos espíritos. Então, nesse momento dessas manifestações, é que se deu aquele, vamos chamar assim, o pontapé verdadeiro, para a caminhada do nosso codificador, trazendo para nós
trouxe no início a primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, contida na sua última edição, de 1019 perguntas, onde ele fazia perguntas e os espíritos respondiam justamente através desses médiuns. E ele percebeu da existência, né, dessas pessoas que tinham essa sensibilidade, depois ele observou aqueles mais aptos, aqueles que tinham uma maior habilidade nesse intercâmbio, e a partir daí começou o seu trabalho. Muito bem. Então, dentro desse contexto, nós também queremos falar, né, precisamos falar, como é que os espíritos, né, assim, como é que eles fazem para se manifestar, né? Como é que eles faziam para mexer com esses objetos, como é que eles fazem ainda hoje, naquelas questões, às vezes, que se fala de casas mal assombradas, de movimento de objetos aí em alguns lugares, né, onde os espíritos querem chamar a atenção. Então, eles utilizam o quê? Nós, todas as criaturas, todos os seres, né, criados, eles são revestidos, todos nós somos revestidos de um que Kardec deu o nome de perispírito, que André Luiz vai chamar também de modelo organizador biológico, mas que nada mais é do que uma vestimenta, como a roupa que a gente veste, o corpo físico existe também, só que o corpo inteiro, né, nós temos um corpo sutil que não é visível aos olhos, que é justamente esse modelo organizador biológico chamado perispírito, no meio espírita, denominado por Allan Kardec, e que esse modelo organizador biológico ou perispírito nos acompanha em toda a nossa caminhada, ou seja, em nossa vida. Nós passamos pelas várias existências conduzindo exatamente esse corpo, né? Quando a gente desencarna, quando nós deixamos de ter esse corpo físico, permanece o perispírito, que vai evoluindo e que vai dar forma a outros corpos e por aí, porque ele é o nosso, é nele que ficam registrados, vamos dizer assim, nossa memória, é o nosso pendrive, é o nosso HD, né, onde ficam registradas todas as nossas ações, tudo que nós fazemos. Então, e esse instrumento, né, ele nos auxilia e servem aos espíritos desencarnados para eles atuarem no mundo material. Então, eles utilizam esse, né, através do seu perispírito, da sua vontade e das energias do fluido cósmico universal para promover vamos dizer assim, esses barulhos, esses movimentos, esses fenômenos materiais, fenômenos de efeitos físicos, né? E aí a gente vai perceber que esse mesmo instrumento, esse mesmo, vamos dizer assim, procedimento dos espíritos vão dar possibilidade e condições para que outros fenômenos possam ser identificados. Exemplo, o vestuário dos espíritos, no mundo dos espíritos. Quantos de nós não já ouviu, né, falar sobre as vestimentas dos espíritos, pessoas que sonham com os espíritos, pessoas que veem os espíritos, eles sempre estão com uma vestimenta, alguns com uma vestimenta branca, né, inteira, e outros se apresentam com as vestimentas que eles tinham. Isso varia de acordo com o quê? Com a vontade e a condição evolutiva desse espírito. Os elementos são os mesmos, o que vai alterar, né, é a forma que ele vai se apresentar e a forma como ele vai se revestir vai depender desse aspecto, né, da sua condição evolutiva, da sua vontade, do seu desejo. Ele quer se apresentar para ser conhecido, ele vai se apresentar, vamos dizer, num ambiente mediúnico, onde lá vão estar pessoas que o conheceram enquanto encarnado, naquela encarnação. Então,
ele tendo condições evolutivas, ele pode imprimir na sua aparência aquele vestuário que a pessoa que ele vai encontrar acostumava, costumava visualizar, né? Então, é interessante a gente realmente observar quando Kardec traz aqui, né, do laboratório do mundo invisível. No mundo invisível que nós estamos capacitados para enxergar com o nosso olhar físico, né, com o nosso olhar humano, né, com o nosso sentido, com esse olho humano, a não ser que tenhamos uma capacidade de ver além da condição humana, que são os videntes. Então, nesse mundo existe um verdadeiro laboratório, onde nós até hoje ainda não desvendamos tudo o que existe. A gente sabe que muitas coisas podem acontecer, podem ser, vamos dizer assim, construída, elaborada, realizada no mundo espiritual. De forma que os espíritos nos mostram, os benfeitores, que o mundo material é uma cópia mais ou menos ainda imperfeita, não fiel e não igual ao mundo espiritual. Sabemos de quantas colônias existem, né? Já ouvimos falar. Qual é a mais conhecida quando a gente fala em colônias espirituais? A que todo mundo lembra, naturalmente, que é aquela trazida por André Luiz, chamada Nosso Lar, onde lá existiam vários prédios, vários locais, né, para atendimento, para socorro. Nas obras, em outras obras também, vamos encontrar outros, a Mansão da Paz, em outras obras também de André Luiz. Mas nós hoje vamos trazer aqui para comentar com vocês, para trazer, aproveitando esse momento que estamos vivenciando, né, no caso da pandemia, nós vamos trazer algumas informações do mundo espiritual através do espírito Manuel Filomeno de Miranda, da mediunidade psicográfica de Divaldo Pereira Franco, da sua última obra. Tá? Mas antes de falar sobre isso, né, nós queremos também lembrar que dentro desse laboratório, do laboratório do mundo invisível, dentro dessa manipulação dos fluidos que os espíritos podem fazer e poderem criar, né, existe na mediunidade, né, na nossa prática mediúnica, uma ação muito valiosa que os espíritos bons, né, os espíritos não bons também utilizam do mesmo mecanismo, né? No que se refere à ação magnética curadora. O que é isso? Alguém já tomou passe? Pronto. Então, no passe, ali há uma ação magnética curadora, onde o médium, isso no passe presencial, onde há a presença do médium, né? Onde aquele médium, que é instrumento, que se preparou para fazer o seu trabalho, vai direcionar energias saudáveis para a pessoa que está necessitado, que está carente, que está debilitado, precisando renovar as suas energias e assim promover o bem-estar. E há muitos médiums, né, que são passistas, que têm uma capacidade bem maior de energias curadoras. E nesse trabalho podem, como existe algumas aptidões médiums que têm algumas aptidões específicas, como para as artes, tem esses que são para a cura, né?
Então, existe uma série vamos dizer assim, de condições, de alternativas em que o médium pode, né, e as equipes espirituais também podem usar desses recursos em benefício dos espíritos. Aí eu acho interessante, por exemplo, o que é necessário, né? Porque aí a gente está dizendo que há a possibilidade de energias saudáveis restabelecer a doença física, que os espíritos amigos podem nos ajudar com a ajuda de médiuns, mas também sem a ajuda de médiuns eles podem fazer isso, né? Sem a ajuda de médiuns ali no momento presente, eles podem manipular as energias e podem nos ajudar. Mas o que eles precisam, basicamente? Por exemplo, eu estou passando por um momento difícil, ou então eu estou com uma dor de cabeça, eu estou com um mal-estar. Ah, seria muito bom tomar um passe agora, seria muito bom receber dos amigos espirituais, né, uma ação dessa, onde eu recebesse energias curadoras. O que eu devo fazer? Devo fazer uma oração, né? Pedis e obtereis, disse o Mestre Jesus. Agora, aquela oração em que verdadeiramente nos colocamos no lugar de necessitados, de pedintes, de forma humilde, receptiva e confiante, para que assim possamos absorver as energias. Então, não tenhamos dúvida, queridos irmãos, onde quer que nós estejamos, né, hoje principalmente, muitos de nós está imaginando que pelo fato de não irmos ao centro, dos centros não estarem abertos e da gente não poder ter a assistência, né, que nós tínhamos de forma presencial, nós estamos limitados ou quase que abandonados. Isso é desconhecimento. Isso é porque nós ainda não entendemos o alcance da misericórdia divina, o alcance dos benefícios advindos do alto, e não não confiamos na capacidade deles e nem na nossa, deles de nos ajudarem, de nós de sermos ajudados. Então, há necessidade da gente confiar mais, há necessidade da gente interagir mais com os benfeitores espirituais. É preciso estarmos receptivos, daí a necessidade de pedirmos, de orarmos com fé, de termos a certeza de que jamais estamos sozinhos e nem desamparados, né? Então, como eu havia falado, né, que nós iríamos também utilizar material desta obra aqui. Vocês já ouviram falar bastante, né? No rumo do mundo de regeneração, a mais recente obra de Divaldo Pereira Franco, através da sua psicografia, e repassado, né, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, autor de outras obras como Transição Planetária, que nós conhecemos. Esta obra, ela é, vamos dizer assim, parecida, né? Assim, o estilo. Por que parecida em relação ao estilo? Porque Manuel fala do seu trabalho, do seu envolvimento, da sua participação na equipe de socorristas aqui no nosso orbe terrestre, né? Então, ele é convidado para participar dos trabalhos que estão acontecendo agora no nosso planeta com a pandemia, com a questão do coronavírus, né? Essa situação, então é importante, essa obra veio para nos dar a certeza, né? Muitos de nós já tínhamos pensado, refletido a respeito e sabíamos que tudo isso fazia e faz, né? Sabíamos que fazia e agora temos a certeza, temos a confirmação, né? Vamos dizer assim.
confirmação para todos, para todas as pessoas, para quem crê e para quem não crê. É uma obra muito interessante, porque vai discorrer sobre todo o trabalho que é realizado no mundo espiritual. Isso que Kardec veio falar no Livro dos Médiuns, né? O laboratório, a ação dos espíritos sobre a matéria, tudo isso, a gente, nesta obra, é uma obra que fala da prática, da vivência, como os espíritos benfeitores atuam, o que eles são capazes de realizar, e também vamos ter, né, nessa obra, onde nós vamos ter a oportunidade dele, ele vai mencionar, né, de uma visitação que ele vai fazer num local onde estão retidos, onde estão vivendo, não é nem retidos, onde estão vivendo espíritos que se autodominam de justiceiros. Então, eles também usando desses, como eu, né, coloquei, que os benfeitores e os malfeitores usam os mesmos elementos: vontade, energia fluídica, o pensamento, o querer, né, e o empenho deles, a ação deles, né, sobre esses elementos. Então, eles também conseguem fazer isso. Mas isso é importante a gente entender para poder saber como nos posicionar. Então, essa obra ela vem falar muito disso, tá? Era assim, um manancial, né? Um manancial de informações. Então, Manuel Filomeno vai falar do momento do planejamento, da organização, da preparação das equipes de socorro aqui na Terra para esse momento da Covid. E a gente vai ver assim todas as etapas que nós aqui desse lado acompanhamos, ele fala, ele relata acompanhando do lado de lá. Né? Não só o que ocorre aqui no Brasil, mas no planeta como um todo. Então, várias equipes em todo o planeta vieram, né? Ele participou de um subgrupo, né, aqui no Brasil, que tiveram vários grupos. Nesse grupo, onde ele está, né, coordenado, que ele está participando, coordenado por Francisco Spinelli, mas temos a grande participação aí de Eurípedes Bassanufo. Em vários momentos, Eurípides é quem conduz, é quem toma a frente das atividades de socorro, de ajuda. Temos Bezerra, e temos vários, ele menciona aqui e ali a presença, né? Vamos ter a presença de Ismael, o governador do nosso planeta. Então, assim, é um livro lindíssimo e muito que, assim, que consola, muito confortador, porque nós temos, assim, as informações, vamos dizer assim, as informações concretas do quanto nós somos ajudados. Falta fazer a nossa parte, né? Então, eles se organizam, né? Tem equipe de especialistas em passes, os passes curativos que nós falávamos, tem médiums no mundo espiritual também, onde foram realizados e são realizadas as desobsessões, os esclarecedores, os de apoio vibracional. Então, às vezes nós temos, né, a pretensão, e assim achamos que por não estarmos nas casas espíritas trabalhando, o trabalho está sendo prejudicado. De forma nenhuma. Não há prejuízo algum. Se há necessidade de passe, a equipe tem os passistas desencarnados, hábeis e habilitados para fazer o trabalho. Quando nós fazemos as orações e as vibrações, direcionando para os nossos irmãos, a equipe vem em socorro e atende a nossa rogativa. Se há necessidade de processo mediúnico, né, de passe, qualquer necessidade,
o trabalho está sendo realizado. Então a gente vê nessas obras, já víamos antes, né? Estamos focando essa de Manuel Filomeno, porque nós recebemos agora, nós observamos agora, e aí ele vai falar de como eles vêm, eles chegam, eles observam, né, o nosso planeta, a nossa psicosfera ainda, olha, desde quando André Luiz, né, nas suas obras lá atrás já falava da psicosfera do nosso planeta, com cinza, né, escuro, ainda permanecendo, e ele registra que é devido ao desequilíbrio dos pensamentos humanos. Nosso irmão Manuel Filomena registra isso aí. Então eles vêm para acompanhar o trabalho, né? Vêm para um local onde, né, é plasmado os ambientes, os alojamentos, onde eles vão ficar num lugar naturalmente muito agradável junto da natureza, onde eles ali podem aurir de melhor, né, onde eles podem realmente ter uma boa preparação. E aí ele vai observar que, né, ele faz aqui as observações que ao chegar, né, se aproximarem, começarem o seu trabalho nos hospitais, nas instituições de socorro, ele se admira, ele fica admirado ao observar que a maioria dos pacientes que chegam nos hospitais com um quadro do coronavírus, eles chegam acompanhados de entidades espirituais, acompanhado por espíritos vulgares, perversos, zombeteiros, com atitude de deboche, e dessa forma eles agudizam, eles intensificam, eles fortalecem, eles ampliam as preocupações dos enfermos e da família, os medos e a insegurança. Ele observa, né, que espíritos vulgares foram liberados, né, ele tem essa informação, que foram liberados mesmo das regiões de expiações sórdidas e estão proporcionando um outro tipo de pandemia de natureza moral. Ou seja, nós estamos sendo testados nesse momento no aspecto moral, a nossa conduta, o nosso comportamento. E aí ele vai dizer que ele observa que não são todos os casos, não são todas as pessoas que chegam nos hospitais que ele vê isso, que há exceções, lógico, só que em menor número, a maior número vem com esses acompanhantes, que influenciam de forma negativa, assim, acentuando e piorando o quadro, né, dos enfermos, e ele percebeu que isso tudo era resultado da convivência habitual, da falta de disciplina mental do reencarnado. A falta de disciplina mental, ou seja, uma postura íntima adequada, e que o reencarnado se compraz com esse tipo de companhia. Então, no seu dia a dia, são pessoas que se afinizam com esse tipo de espírito zombeteiro, brincalhão, perniciosos, vulgares, viciosos, né? E alguns outros vingadores, né, que estão se aproveitando. Em muitos momentos a gente vai encontrar processos obsessivos na obra, ele falando e eles trabalhando para socorrer e para afastar e para resolver umas encrencas muito severas, muito sérias entre as pessoas, né? Então, nesse trabalho que eles vêm até nós, muitas problemáticas obsessivas eles realizaram e ele relata para a gente nessa obra. Aí, uma frase que Eurípides Bassanufo, em algum momento do trabalho, como eu disse, ele, de forma muito presente e constante, ele vai dizer que a vida humana é mais de natureza mental do que orgânica.
a nossa vida aqui, a vida humana, enquanto nós estamos encarnados, ela é mais de natureza mental do que orgânica. E a gente fica muito preocupado com o orgânico, com que nós devemos ter cuidado, mas nós descuidamos da nossa mente, as nossas criações mentais, os nossos pensamentos, como é que nós estamos alimentando a nossa mente, né? Então, no dia a dia, é muito importante, aí ele vem aqui, Bassanufo, né, dizer que nós devemos manter, quanto possível, o pensamento lúcido e tranquilo, com um lago sereno, assim, de forma serena, que seria o ideal, que todos nós devemos nos esforçar para edificar essa paisagem, buscando no futuro nós termos programações mais saudáveis em nossa vida, né? Ele chama a atenção e diz que a nossa disciplina mental, ele chama a nossa atenção para essa disciplina mental e diz que é urgente mantermos a disciplina mental e necessária em qualquer fases da nossa existência, porque se trata de hábito. Então, se adquirir esse hábito, precisamos nos habituar a higienizar, tirar os lixos mentais. O que são lixos mentais, meus irmãos? Todos os pensamentos que não são construtivos, que não têm um objetivo útil. Quantas vezes a gente fica ocioso, vendo bobagem, vendo notícias que não são interessantes, que não são construtivas, que não nos fazem bem, nem a nós, nem a ninguém. Muitas vezes a gente fica rindo, achando graça de situações tão lamentáveis, são lamentáveis. E a gente se compraz com isso. Isso é lixo mental. E isso nos prejudica e assim nós estamos atraindo aqueles com a mesma vibração. E na hora que nós estamos fragilizados, uma facilidade maior de sermos alcançados por estas mentes que nós atraímos. Então ele chama realmente a atenção de nós para o cuidado com a hora vazia, com a ociosidade. Então é fundamental a gente procurar ter ocupações úteis. Vamos procurar uma forma de nos ocupar. Ah, mas eu estou dentro de casa, não posso sair. E não precisa sair. Às vezes o nosso maior trabalho está justamente dentro de casa. Está ali naquele meio, onde nós nos descuidamos, onde nós nos esquecemos, onde nós não nos habituamos a dar maior atenção e a maior cuidado. Então vamos pensar, vamos observar. Então ele convida para a gente pensar no bem, pensar na luz, na paz. São pensamentos que assim clareará os nossos passos na direção do nosso triunfo imortalista. São falas do nosso irmão em muitos momentos. Então, dentro dessa situação, só para registrar, entre os vários casos que Manuel Filomena traz nessa obra que nós mostramos aqui, de um caso de uma enfermeira que trabalhava, uma jovem, trabalhava na linha de frente, né, cuidando dos enfermos, cuidando do pessoal da UTI. E ela, sem ter sintoma nenhum, ela contraiu o vírus da Covid e terminou contaminando a sua família. Ela morava com o pai, a mãe e um irmão. Então, todos foram contaminados e todos tiveram comprometimentos, tiveram sintomas. Então, foi o pai, foi a mãe e, por último, foi o irmão, né? Precisaram ser internados. O pai foi entubado, mas como ele tinha outros comprometimentos, ele veio a falecer. A mãe, ela teve alguns comprometimentos, mas superou e voltou para casa. Depois foi o irmão que também, mesmo jovem,
e não tendo nenhuma comorbidade, mas também não conseguiu sobreviver. Então, essa jovem, ela não ficou sabendo, pelo menos Manuel Filomeno não registra isso, não deixou claro se ela ficou sabendo que ela foi a portadora, não percebi isso, só numa releitura talvez, porque eu fiz uma leitura, né, inclusive bem acelerada esses dias, que me propus a fazer isso. Então, ela, mas pelas mortes, pelas perdas dos parentes, né, ela da profissional de saúde, isso acomete muitos os profissionais, né, eles ficam desestabilizados, porque eles ali ajudam, tanta gente não conseguem ajudar os seus. Então, essa enfermeira, ela se desajusta e começa a ter ideias suicidas. Ela, como outros também tiveram, vão ser ajudados, mas ela é um dos casos que ele ajudam, onde há uma perseguição obsessiva também, onde eles fazem um trabalho mediúnico para ajudá-la, onde é utilizada uma pessoa internada para dizer palavras a ela, palavras de acolhimento, de força e de fé, que proporcionou a ela ter um momento de reflexão, onde ela saiu assim para a natureza para respirar um ar e fez uma oração. E esta oração foi suficiente para que o socorro chegasse até ela, para que eles conseguissem ajudá-la. Eles estavam acompanhando todo o processo, mas como ela, veja a importância da oração, a importância da gente buscar, a importância da gente pedir, a importância da gente se ligar aos benfeitores espirituais para assim nós recebermos. E é preciso a gente ter fé, a gente querer, a gente confiar e a gente agir para nós recebermos. Se a gente quer ser ajudado, se a gente quer ser beneficiado, vamos fazer a nossa parte. Porque a gente fica querendo, cadê, Deus não me esqueceu, por que isso? Ficamos fazendo perguntas e querendo saber o porquê. E não fazemos aquilo que realmente vai nos ajudar. Como eu falei, pensamentos construtivos, deixar de acumular lixos. Então, queridos irmãos, finalizando, fazendo essa associação com o tema do Livro dos Médiuns, Laboratório do Mundo Invisível, vamos observar Manuel Filomeno descrevendo os locais de socorro onde eles ficaram, os locais de encontro onde eles se encontravam para trabalhar, os ambientes onde eles ficavam, os locais dos justiceiros, como eu falei, vai encontrar lá um lugar lodacento, um pântano mal cheiroso, compatível com o que se poderia chamar de inferno, mas tudo isso criações daqueles que moram lá nesse lugar. Também um outro momento assim lindíssimo de socorro e de ajuda dentro de um ambiente de UTI, onde eles chegaram e perceberam que estavam assim uma energia muito densa, muito grosseira, e então Eurípedes entra em oração com o apoio dos todos em vibrações, e aí o clima ali começa a melhorar, todos são beneficiados, os pacientes, os profissionais, e eles percebem pétalas de rosas perfumadas caindo ali no ambiente. Então, o laboratório do mundo invisível sendo acionado, né? Então tem tudo isso é produzido por quê? Pela vontade, pelo desejo, pela condição evolutiva e pela ação, pela atitude das criaturas. Então, queridos irmãos, isso não são só, vamos dizer, espíritos tão evoluídos que podem realizar. Jesus nos disse: todos vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se tiverdes fé. Tenhamos confiança. Nesse momento que estamos vivenciando no isolamento, vamos respeitar, vamos ajudar, vamos colaborar. Veja o esforço que as pessoas sérias aqui no plano material e as no plano espiritual estão se empenhando.
não vamos dar atenção aos irresponsáveis, aos aproveitadores, não vamos dar atenção, isso é lixo mental. Vamos focar naquilo que realmente é bom para nós e para todos. Então, assim, nós agradecemos grandemente a atenção de todos, a assistência dos benfeitores bondosos que nos possibilitaram fazer o trabalho, né? Queremos aqui, no momento em que nós vamos fazer a prece, queremos pedir especialmente pelo nosso irmão Marcelo Araújo, que iria fazer esse trabalho de hoje, mas foi acometido pelo Covid. Mas que ele possa ter uma boa assistência, que as nossas vibrações amigas, amorosas cheguem até ele, que a equipe espiritual bondosa do plano espiritual que está cuidando de todos, cuide do nosso irmão e de todos aqueles que estão nesse momento, nessa situação. Muita calma, muita serenidade, muita fé e muita confiança. Associada à medicação correta, é tudo que nós precisamos, né? Para passar por essa fase. Vamos orar, meus irmãos, agradecendo a Deus. Meu Deus, meu Pai, benfeitores amigos, servidores do Cristo, graças vos damos pelo muito que nós recebemos. Somos infinitamente gratos por tudo, pela oportunidade, pelas reflexões, pelo aprendizado, por termos o alcance de alguns poucos ensinamentos que nós absorvemos. Obrigada. Derrama sobre nós energias boas. Derrama sobre todos os necessitados, enfermos, todos aqueles que estão padecendo por as enfermidades do corpo e da alma. Que a vossa luz alcance-nos a todos. Obrigada, meu Deus. Sê sempre a nossa luz, o nosso conforto de todas as horas. Graças a Deus. Obrigada a todos. Que nosso Pai Celestial nos abençoe sempre. Muita paz.